Estamos no ar com o nosso Pode Prosear desta semana. A gente vai falar sobre violência contra a mulher. Só que a gente vai trazer de um outro âmbito, sabe? Assim, o que os escritórios de advocacia que trabalham com isso têm recebido mais? Qual está sendo a maior dificuldade? Infelizmente, muito se fala disso, mas os casos continuam aumentando. Então, a gente tem que falar da segurança para as mulheres. E aí, quem vai falar para a gente os detalhes disso é ela, que é especialista na defesa do direito da mulher, Ana Carolina Fleury. Obrigada pela participação aqui conosco, Ana Carolina. A gente tem que falar disso, né? Tem que falar o tempo todo, Manuela. Muito obrigada pelo convite e oportunidade. Estou animada. Vamos lá, vamos falar. Eu já vou abrir com a primeira pergunta que eu fiz para ela e que me surpreendeu. Antes da gente começar aqui a gravação, eu falei, Carol, posso chamar assim? Por favor. Carol, me fala uma coisa, as nossas leis são falhas, né? Ela falou, não, as leis são suficientes. Eu fiquei de queixo caído. Qual é o problema, então? Nossas leis são suficientes mesmo, Manuela. A gente já tem várias e as nossas leis, inclusive a Lei Maria da Penha, é considerada mundialmente como uma das leis mais avançadas que a gente tem no sistema de proteção de mulheres. Falta efetivar esse sistema. Então, como é que a gente coloca isso daí para valer no dia a dia de mulheres? Como é que a gente, de fato, consegue proteger as mulheres, seus filhos e filhas, sua família, seu trabalho, sua remuneração e sua sobrevivência e, mais que isso, sua vivência com dignidade, né? Ninguém aqui quer só sobreviver depois de violências, a gente quer viver com dignidade. Exatamente. E você acha que é esse que é o problema? Por exemplo, a mulher vai lá, faz uma denúncia, né? Vamos supor uma mulher que é agredida fisicamente, psicologicamente, enfim. Ela é agredida, ela faz a denúncia. Existe a lei, né? Com certeza. Só que o problema é o pós. O que vai acontecer com essa mulher depois? Na verdade, tudo que envolve violência contra a mulher, Manuela, é multifatorial. Não adianta eu chegar aqui e trazer que é uma causa, ou é um problema, ou é uma situação. São várias coisas, são várias questões, são várias problemáticas quando a gente pensa nesse tema. O que acontece é o seguinte, a gente precisa ter uma conscientização de toda a sociedade, principalmente de homens, em relação à violência contra a mulher, mas a gente precisa também amparar essa mulher, não apenas fazer com que ela denuncie, não fazer apenas com que ela rompa o ciclo da violência, mas ajudá-la no depois disso acontecer. Então, como é que essa mulher vai viver? Aonde ela vai morar? Qual vai ser a renda? A gente ainda trabalha, talvez para nós isso seja um pouco distante. Nós estamos aqui trabalhando, temos as nossas famílias, os nossos filhos. Mas a maioria das mulheres ainda possui uma dependência financeira e emocional muito grande de homens. E isso acaba segurando mulheres em relacionamentos absolutamente violentos e abusivos. Então, a gente precisa também pensar sobre isso. A gente tem algumas políticas públicas que são oferecidas, né? A gente tem o Batalhão Maria da Penha, a gente tem os canais de comunicação, a gente tem os canais de denúncia e tudo mais. Mas você acha que o problema não é isso, né? Não é o imediato da prisão, da denúncia, de acolher aquela mulher naquela hora. É depois. Porque naquela hora ela vai ser ali acolhida, ela vai receber um aparato e tudo, mas é o depois, né? Depois que tudo passa, assim, mais ou menos. O calor da emoção. Mais ou menos, sabia? Vou te explicar por quê, Manuela, porque é o seguinte, ainda que a gente consiga denunciar, ainda que a gente entenda mais sobre isso, porque é aquilo, os números também aumentam, porque tem mais gente denunciando. Isso é um ponto positivo na leitura de dados, que tem algumas formas de você ler isso. Essa é uma forma positiva. Mas não é exatamente assim, porque quando a gente vai denunciar, também ainda tem muita dificuldade. Essas plataformas, Mulher Mais Segura, Patrulha Maria da Penha, desempenham um excelente trabalho, precisa continuar mesmo e tem muito investimento cada dia mais. O que acontece é que a gente ainda falta muito em capacitação de servidores, então aquela mulher que chega até a delegacia, como é que ela é tratada? O que é perguntado? A gente ainda tem o que a gente chama de revitimização, então aquelas perguntas do tipo, mas o que você fez para ele fazer isso? Entendi. Que pergunta, que roupa você estava usando? Às vezes joga ali de uma certa maneira, essa abordagem já faz com que a mulher se sinta culpada pelo que aconteceu. E normalmente a mulher já se sente culpada, né? Completamente. Os relatos que chegam pra gente diariamente, isso não é algo excepcional, não. Eu tô falando em regra mesmo. Mulheres nos procuram, principalmente antes de denunciar, antes de registrar um boletim de ocorrência, antes de pedir uma medida protetiva, porque elas chegam falando e relatando. Cheguei na delegacia ou cheguei em algum lugar e não fui bem atendida, desisti, fiquei com vergonha, fiquei com medo. Entendi. Então precisa de uma espécie de treinamento, digamos assim, né? Acho que é humanizar também esse atendimento, né, Carol? Porque assim, a gente sabe, a polícia faz um excelente trabalho, né? Enfim, todas essas redes que estão envolvidas nisso fazem um excelente trabalho, têm a boa intenção, mas é nosso, né? É da nossa cultura, uma coisa meio machista. Quando eu digo nosso, não significa que eu sou machista, ela. Não, a gente está aqui falando o contrário. Mas é porque a gente já tende a isso, né? Já tende a falar, mas olha o que está vestindo também.
Ah, mas vai também pro meio daquele tanto de homem. Ah, mas vai... Não é? A gente às vezes Com tende certeza. a julgar. Então, essa nossa maneira, às vezes, de julgar já faz com que essa mulher seja vítima novamente ali, na hora que ela está buscando ajuda. Perfeito. Inclusive, isso me traz de lembrança o seguinte, Manuela. Não sei se você vai se lembrar de algum episódio assim, mas quando a gente é criança, nós meninas, quando ainda estamos ali na tenridade, quando a gente chega em casa e fala pra mãe, olha, o fulaninho puxou meu cabelo, me beliscou, me bateu, me empurrou. O que a gente geralmente escuta? É porque ele gosta de você. Esse é um problema que a gente escuta desde criança e a violência contra nós é e normalizada. aí fica parecendo que a forma de amar é essa, né? Com agressão. Com agressão. Com controle, né? Então, o ciúme é uma coisa vista positivamente, não é. Não é. Não é. Porque as pessoas acham que ciúme é uma demonstração de amor. Numa medida vai, né? Numa medidazinha ali, né? Agora passou daquilo ali. Eu acho que acho que é questionável toda essa questão de ciúme, mas ainda é aceitável se você guarda pra você. Se aquilo ali não atrapalha em nada a vida da outra pessoa envolvida, né? Se você segura aquilo ali, né? Só te incomoda e pronto. É porque existe uma linha muito tênue, sabe? De questões que são do dia a dia para que aquilo ali se torne, de fato, uma violência. Então, a gente precisa ter muito cuidado. E, de fato, nós temos uma criação que é uma criação sobre as bases do machismo, do patriarcado. A gente reproduz isso, sim. Não adianta eu, Ana Carolina, ou você, Manuela, que temos informação, que vivemos num ciclo aí de mais acesso ao conhecimento, dizermos que não. A gente até pensa, muitas vezes, de uma forma preconceituosa e tudo mais. Só que o que a gente precisa fazer? A gente precisa refletir de maneira crítica essas questões e ver o que isso vai agregar ou não. O seu escritório ele é especialista nesses casos, né? Sim. Em atender mulheres vítimas de violência, né? Exato. Tem muito caso, todos os dias? Tem muito caso todos os dias. A gente é procurada todos os dias. Hoje a gente já tem casos em mais de 20 estados do nosso país, 3 filiais, e a gente não está dando conta. Muitas vezes a gente chama parceiras, a gente chama outras advogadas, porque a gente não consegue lidar com a demanda. Então, é claro que isso parte de um pressuposto muito do meu ponto de vista, da minha vivência, mas também com todas as colegas advogadas que eu converso, a situação é essa. Agora, me fala uma coisa, Carol, você que está do lado de lá ouvindo muito bem a vítima, muito de perto. Sempre... Quando chega a esse ponto dela procurar ajuda, já tem muito tempo que ela está vivendo isso? Geralmente, sim. O panorama geral é que precisa de muito tempo, muitos meses, muitos anos, às vezes uma vida inteira, Manuela. A gente é procurada, às vezes, por mulheres com 60, 65, 70 anos, que naquele momento perceberam as violências e decidiram romper com aquilo, decidiram por um divórcio ou algo nesse sentido. E o que você percebe é que até que chegue a esse ponto, a mulher acha que aquilo é comum. Ela acha que, o meu marido é assim, eu tenho que aceitar porque eu sou a esposa tem que ser submissa. Tem muito disso. Essa questão da aceitação, de entender como uma coisa normal, foi o que a gente falou. É muito da forma que a gente é socializado desde criança. Mas tem outras coisas, como, por exemplo, mulheres que estão num casamento com filhos. O peso de você se divorciar e ser uma mulher divorciada. Ainda em 2025, isso é um problema. Ser uma mãe solo de crianças, isso também é outro problema. A questão da religião, a igreja que as mulheres, às vezes, frequentam, pode ser que alguém fale para não denunciar, que aquilo ali precisa, né? O amor tudo suporta, tudo crê. E não é assim. Então, muitas vezes a mulher passa por muitos anos acreditando que aquele é o destino dela mesmo e tudo bem. E o que muda isso? Acesso à informação. Então, nós mulheres, a gente é tida muito como fofoqueiras, né? Você já viu? Só que fofoca também é um ato muito político e de sobrevivência, porque a gente conversando uma com as outras, a gente consegue ter acesso a mais informação, a gente consegue pensar, nossa, isso que ela tá me contando, gente, se aplica a mim. E aí você vai buscar mais informação. Então, é isso. Fofoca também é uma sobrevivência para nós. A gente fala muito disso, a gente fala muito nos nossos telejornais e muitas vezes a gente está falando sobre o assunto e a telespectadora, né? Igual às vezes a gente está conversando sobre um assunto, você fala, nossa, parece que isso acontece comigo. Não necessariamente sobre esse assunto, tá, gente? Você escuta um assunto, você fala, ué, comigo também é assim, ou lá em casa é assim, com os meus filhos é assim, no meu trabalho é assim. E aí a vítima está assistindo, porque eu perguntei para ela, eu falei, Carol, noticiar é pior? Ela falou, não. Porque assim, né, a gente vai mostrando sempre com tanta frequência que a gente fica pensando, será que é pior? E ela disse não, justamente por isso, porque às vezes a mulher, ela passa por aquilo, ela julga a outra que aceita viver aquilo, né? Só que ela esquece que ela também passa. E aí, em algum determinado momento que a gente está abordando o assunto, ela vai falar, ué, comigo é assim. Exato. É quando ela percebe que ela vive numa prisão.
Exato, e assim, por que é importante noticiar e falar sobre isso? Vocês podem perceber, isso é muito comum, quando uma mulher denuncia um homem, geralmente é frequente que apareçam várias outras denunciando a mesma pessoa. Aí você fala, nossa, mas o que é isso? Virou modinha? Não, gente, é porque as mulheres tomaram coragem. Uma rompeu o silêncio, leva um batalhão junto com elas. Por isso que é importante que a gente fale. E é importante também que a gente tenha muito cuidado naquilo que a gente passa para os nossos filhos, né, Carol? Você é mãe de 2 meninos, né? E é importante a gente ter isso, assim, na criação. Tanto eu sou de 2 meninas, nós estamos aqui no oposto, né? Sim. Eu preciso ensinar as minhas filhas, desde muito cedo, que elas podem trabalhar, elas amam brincar de casinha, de comidinha. Que legal, que gostoso, bem. Isso é um prazer, servir a casa. Eu acho que é do papel da mulher, sim, né? De servir a família e tudo mais. Eu gosto disso. Mas eu também faço questão de mostrar a independência, de sair para trabalhar e falar. E minha filha fala, mamãe, por que você vai? Porque não é porque a mamãe precisa, porque a mamãe ama o que faz. Porque a mamãe adora ir trabalhar. A mamãe não é porque só a mamãe mamãe, sente né? prazer em estar lá trabalhando, ajudando outras pessoas. E enquanto isso, os meninos também é preciso, né? Dentro de casa. Não é só a menina que ajuda nas coisas de casa. Não é só a menina que tem que ter um comportamento, você é menina. Não é por aí, né? Não, de maneira alguma. Eu penso muito sobre isso, Manuela, porque tem a minha atuação, minha profissão e também a minha maternidade de 2 homens, né? Porque sim, Bento e Rafael, apesar da tenridade, logo menos aí estão homens, né? Então, eu faço muita questão desses debates na minha casa e homem na minha casa é funcional. Então, não existe isso de divisão de tarefas, porque a tarefa é de todo mundo mesmo. Então, se você vive naquela casa, você vai sim aprender a lavar sua roupa, a lavar o seu prato, vai aprender a cozinhar, vai aprender, claro, cada um na sua idade, com as suas possibilidades. Ninguém aqui está falando de nada radical. Mas a gente precisa sim fazer isso para pensar em homens funcionais, para não pensar mais em potenciais abusadores. Né? Gente, parece bobo, mas quando você fala assim, ó, de ensinar o seu filho desde cedo a ajudar nas coisas da casa, isso vai fazer, ele vai agradecer quando ele sair de casa, porque em algum momento ele vai sair para uma faculdade, para um trabalho. É o que a gente ele vai espera, agradecer, né? Porque ele vai conseguir sozinho, ou fazer ou comandar, se ele for ainda solteiro, quem faça. E uma pessoa para trabalhar, por exemplo. E mais, gente, quando a mulher que está com ele, a nora vai agradecer, né? Fizer, ele vai saber valorizar, ele vai saber o peso daquilo, ele vai saber que ela tem que ser valorizada por aquilo que ela faz, que ela não é uma obrigação dela, que faz parte do funcionamento da casa. E quando ela sair para trabalhar, ele vai perceber que sair para trabalhar muitas vezes é um alívio para aquela função toda de dentro de casa e vai dar apoio. Então, assim, parece um detalhe muito bobo, né, Carol? Mas não é. É muito importante. Inclusive, eu brinco muito com isso, Manuela. Depois a gente vira mãe, a gente descansa no trabalho, né? E olha o quão problemático é isso também, porque a gente já está exausta dentro de casa e a gente vem para o trabalho para descansar. Olha que maluquice, né? Então a gente também precisa batalhar e criar pessoas diferentes que se relacionem de maneira diferente, sem violência, sem abusos. Para quê? Para que a gente tenha uma sociedade melhor e para que mulheres também consigam descansar. Mulher não tem hobby, Manuela. Não tem. Porque a gente não tem tempo. Não tem tempo, exatamente, isso Entendeu? É verdade. Desde 2022 para cá, foram números em torno de 52, 53 feminicídios no estado de Goiás. No ano passado, 2024, foram 56. É um número preocupante, né, Carol? É um número preocupante, sem dúvidas. A gente sempre pensa muito superlativo, né? Se os números não são milhares e milhões, parece que não é muita coisa, mas é muita coisa, sim, pela natureza do crime. E lembrando que o feminicídio, inclusive, tornou-se um crime autônomo recentemente, né? Era uma qualificadora ainda do homicídio, sequer era crime. Então, tornou-se um crime no ano passado, no final do ano passado, e agora a gente vai, inclusive, ter um aumento mesmo, porque vão ter mais registros do crime em si. Então, essa também é outra maneira da gente ler os números. É muito preocupante se a gente parar para pensar, principalmente, né? Porque vem de dentro de casa, vem daquela pessoa que muitas vezes está ali do seu lado todas as noites, que você está apoiando, está suportando, vem daquela pessoa que você se dedicou uma vida inteira, né? Sim. Então, realmente é algo assustador e que a gente precisa acabar com isso, né, Carol? Urgentemente, o lugar mais perigoso para uma mulher hoje em dia é dentro de casa, e isso é muito triste. Você que está do lado de lá, né, dessas vítimas, então, que está ouvindo todos os dias, você acha que a gente precisa de apoiar essas mulheres? Uma mulher que você sabe que passa por isso, né? Uma amiga, uma parente, alguém, mesmo que a mulher não queira denunciar, a gente é o nosso papel enquanto sociedade ajudar, fazer essa mulher enxergar o que ela está vivendo.
Com certeza, é o nosso papel. Esse papel ele não é simples, a gente não vai conseguir do dia para a noite. A gente, por exemplo, atende mulheres hoje e daqui a um ano elas retornam, porque elas precisaram desse tempo, às vezes para fazer uma terapia, para entender que estavam naquele ciclo de violência, para entender qual caminho seria melhor, para fazer uma rota de fuga, enfim, o que é necessário. Então, entender também com paciência. Não adianta só a gente falar, vamos lá, vamos fazer com que a mulher denuncie, vamos também pensar como é que a gente pode colocar isso em prática. Obrigada, Carol, pelo nosso bate-papo, que eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, a gente alertar as pessoas, a gente traz uma forma de bate-papo bem leve, para que às vezes isso seja aceito por você que está aí nos acompanhando e que está resistindo, talvez, a denunciar ou sair dessa cadeia que está te consumindo. Pensa bem sobre isso, tá? E se você sabe de alguém que passa por isso, ajude essa pessoa. Obrigada, Carol, pela participação. Obrigada, eu, Manuela, e mulheres, a vida após violência. A vida, ou se há. Esse foi o nosso Pode Prosear de hoje.